Quando você está passando uma situação muito difícil, sempre aparece alguém que fala assim pra gente: "Tenha um pouco mais de fé, confie em Deus, Ele sempre conduz as coisas para o melhor para nós". E você se pergunta: "Será que daria para eu conseguir ver um pouquinho daquilo que Deus vê? Será que eu conseguiria saber um pouco daquilo que Deus sabe?". Era possível experimentar um pouco essa direção a qual Deus está conduzindo a minha vida? Há sim uma resposta positiva para essas três perguntas. Nós conseguimos ver um pouco do que Deus vê, saber um pouco do que Deus sabe e, principalmente, confiar que Deus está conduzindo tudo. Isso se chama esperança. E é o que a gente vai refletir no Salmo 33, que é a nossa meditação dessa semana. Se é a primeira vez que você está chegando no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Padre Cleiton Silva, esse é meu canal e aqui a gente conversa sobre fé, sobre religião, sobre esperança, sobre a Bíblia e também sobre as coisas que vocês enviam pelas redes sociais, deixam aqui nos comentários, mandam pelo Facebook, pelo Instagram ou também na lista de transmissão no WhatsApp. Tudo isso que para você for importante para a sua vivência como cristão e filho de Deus, manda uma sugestão e a gente tenta encaixar aqui na programação do canal. Semanalmente eu faço uma meditação sobre um salmo. E aí a gente vai estudando a característica do salmo, olhando o seu conteúdo teológico, o que ele oferece para a nossa espiritualidade, o que ele pode ajudar a gente a enxergar melhor o nosso dia a dia. E justamente o salmo de hoje, o Salmo 33, ele ajuda a gente a se perguntar: como posso alimentar em mim a esperança? Você que está acompanhando sempre também essas meditações, deve ter visto lá no Instagram essa semana um vídeo que eu coloquei, é como a filmagem, né, da página da minha Bíblia, algumas coisas grifadas, algumas palavras, porque é um pouco o modo como eu gosto de estudar a Bíblia. Lá no Instagram eu tenho conseguido colocar isso com um pouco mais de frequência, então você pode também me seguir no Instagram e acompanhar nos stories ou nos reels ou em tudo aquilo que o Instagram também oferece. E aí vai descobrindo caminhos, dicas sobre como melhorar a sua leitura da Sagrada Escritura. Bom, entramos hoje no Salmo 33. Nós estamos já há algumas semanas meditando, rezando os salmos que se encaixam como hinos de louvor. A gente já viu a estrutura básica dele, é sempre formado, geralmente, pelo menos, por três partes. Há uma primeira parte que é aquele convite ao louvor, aquele convite à oração, à expressão da gratidão e do louvor a Deus. A segunda parte é sempre introduzida por um porquê. Então, louvemos o Senhor, povo de Deus, louva o Senhor, pois ou porquê. E aí, na segunda parte, o salmista, ele discorre as razões pelas quais nós devemos louvar o Senhor. E geralmente o final, a conclusão, é um novo arranque de louvor. É um novo compromisso de louvor, de testemunho da grandeza e da glória do Senhor. O Salmo 33, que hoje nós estudamos nessa meditação, nesse encontro, ele se encaixa perfeitamente nessa estrutura. Lendo o Salmo, você vai perceber que o seu início e o seu final formam como que uma moldura. Quando a gente olha um quadro, ele não tem aquela madeirinha que concentra a foto no centro? Então, a introdução do Salmo e a conclusão do Salmo reservam para nós o seu núcleo central. No Salmo 33, como está a sua introdução? Ela é do versículo 1 ao versículo 3. E ali é justamente um convite ao louvor, que os justos louvem o Senhor. O seu encerramento, que vai do versículo 20 ao 22, é também uma profissão de fé, diz assim: nós aguardamos o Senhor. Esperam dele ser o seu auxílio, o seu escudo, manifestam confiança na misericórdia do Senhor que os acompanha. Deixa eu mostrar para você essas duas passagens, da introdução e da conclusão. No caso, hoje eu estou lendo da Bíblia de Jerusalém. De vez em quando também eu faço a meditação a partir da Bíblia do Peregrino.
Como os jovens lá no Instagram sempre perguntam qual que é a melhor tradução da Bíblia, a minha resposta é sempre essa. A melhor tradução para você ler e estudar a palavra de Deus é aquela tradução que você tem. É aquela que já está na sua casa, ao seu alcance. Peça o auxílio do Espírito Santo, leia com humildade, peça ao Senhor que abra para você o entendimento da Sagrada Escritura. Claro que se depois você quer fazer uma leitura com um pouco mais de elementos de estudos, aí você pode procurar outras traduções que são mais especializadas. Mas nunca use como desculpa que a sua Bíblia tem uma linguagem difícil, que a sua Bíblia tem uma linguagem um pouco complicada. Porque na vida tudo a gente aprende, nada a gente nasceu sabendo. Quanto mais a gente se expõe, quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente enfrenta, melhor a gente entende e mais solto é o nosso desenvolvimento. Assim deveria ser também com a leitura da Sagrada Escritura. Então vejam, do versículo 1 ao versículo 3, olha como fala com a gente. Ó justos, exultai no Senhor, aos retos convém o louvor, tocai-lhe a lira de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai com arte na hora da ovação. Essa é a abertura, é a introdução, é o chamado ao louvor a Deus. Depois, a partir do versículo 4 até o versículo 19, é todo o elemento do desenvolvimento que a gente vai tratar aqui com um pouco mais de detalhe. Olha a conclusão do Salmo. Ao mesmo tempo que é um convite ao louvor a Deus, então a repetição da sua introdução, mas é também uma arrancada, é um aprofundamento na experiência da esperança, da confiança em Deus que conduz a história da nossa vida e do mundo. Olha o que o salmista diz. Quanto a nós, nós esperamos pelo Senhor. Ele é nosso auxílio e nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração. É no seu nome santo que confiamos. Senhor, que teu amor esteja sobre nós, assim como está em ti a nossa esperança. Tanto a introdução desse salmo, tanto a sua conclusão, ajudam a gente a ter um olhar sobre a esperança. A esperança é alguma coisa que a gente vai ver, mas que se consolida, se fundamenta, coloca as suas raízes no nosso relacionamento com o Senhor. O centro do Salmo 33, ele é dividido em duas partes. Uma primeira parte nos convida a refletir sobre a força da palavra de Deus na nossa vida. E a segunda parte, como nós devemos nos confiar ao olhar de Deus que nos vê, nos acompanha e, acima de tudo, nos ampara. É a escuta da palavra de Deus e a entrega confiante a esse seu olhar que nos acompanha. São essas duas atitudes, escutar e entregar-se, que alimentam em nós a esperança. Olhando o primeiro elemento, por exemplo, você vai perceber que lá se realça a palavra do Senhor é reta. Foi ela que fez o céu. Do sopro da boca do Senhor, os seus exércitos. Ele disse e tudo existiu. Ele mandou e as coisas surgiram. Aqui é a força da palavra criadora de Deus. Quando você escuta a palavra de Deus, quando você procura viver essa palavra de Deus, a sua vida se encaixa, a sua vida entra em harmonia com essa força criadora e construtora da palavra de Deus no mundo. O ponto que liga essa primeira parte do centro do Salmo para a segunda parte é justamente o versículo 12. E eu gostaria muito que agora, ouvindo esse versículo, repetindo ele internamente no seu coração, e se você quiser, escreva também esse versículo nos comentários aqui do vídeo, você vai compreender o elemento forte desse Salmo 33, o seu versículo 12. Vamos ler, repetir e memorizar. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu como sua herança. Queridos irmãos e irmãs, a nossa esperança é alimentada, não fica desnutrida, não fica míngua, quando a gente se lembra da força criadora da palavra de Deus que nos chama e nos ampara.
Feliz a nação, feliz a sua casa, feliz a sua família, cujo Deus é o Senhor, o povo, a família que ele escolheu como sua herança. Mas o Salmo não para por aqui. Como eu disse, o centro do Salmo ele tem dois eixos. O primeiro da palavra, agora também o segundo eixo é justamente o olhar de Deus que nos acompanha. O salmista diz: o Senhor contempla do céu, olhando todos os homens. Do seu trono ele observa, conhece todas as nações. Vejam, o Salmo convida a gente nesse momento a perceber que os olhos do Senhor estão sobre os seus fiéis que nele esperam. O mundo faz a gente se iludir. O salmista diz: o grande exército, a força do soldado, a cavalaria, tudo isso é enganoso. Pensa hoje quais são as coisas que indicariam para a gente alguma segurança. O dinheiro, o poder, as relações. O Salmo vai dizer: tudo isso é ilusório. A única coisa real, a única coisa verdadeira, a única coisa que se mantém em si mesma é a nossa fé no Senhor. É saber que o Senhor vela, o Senhor contempla, o Senhor cuida dos seus filhos. Por isso o salmista conclui com aquela passagem que a gente já leu: nós aguardamos o Senhor. É Ele nosso auxílio, é Ele nosso escudo. E o nosso coração festeja, em seu santo nome confiamos. Que a tua misericórdia nos acompanhe. Senhor, assim esperamos em ti. Vejam que coisa interessante. A gente iniciava essa meditação fazendo 3 perguntas. Posso ver o que Deus vê? Posso saber o que Deus sabe? Consigo experimentar a qual direção Deus conduz as coisas? O Salmo 33 responde: sim, na fé, na esperança, estando unido ao Senhor. Quanto mais caprichamos na nossa espiritualidade, no nosso relacionamento com o Senhor, é como se a gente subisse nos ombros de Deus e a gente pudesse olhar um pouco da sua perspectiva, conhecer e entender aquilo que Ele é capaz de conhecer e entender. Não na condição de Deus, porque nós não somos, mas na participação, na comunhão com Ele. Eu gostaria muito que você deixasse um comentário, nem que fosse para xingar esse vídeo, para dizer que você esperava alguma coisa e isso não veio, que você se sentiu enganado, o título, a imagem do vídeo, sei lá. Se algo não ficou bom, pode colocar aí nos comentários também. Pode deixar as suas sugestões, mas a pergunta que eu gostaria de te fazer é justamente essa: em que esse vídeo te ajudou? Ele trouxe para você algum entendimento que te faltava? Ou, por exemplo, há coisas que você já sabia, mas de repente o vídeo colocou no mesmo ponto, organizou e as coisas se conectaram e fizeram sentido para você. Deixa um comentário aqui no vídeo, por favor. É muito importante para a gente entender que direção a gente deve dar a esses vídeos. Você tem uma lição de casa para fazer. Semana que vem nós vamos meditar o Salmo 117 e será o último do bloco dos hinos de louvor que nós vamos meditar. Então, se prepara, leia esse salmo. Eu queria que você percebesse que ele tem alguma coisa muito de diferente e justamente por isso o faz tão precioso, Salmo 117 ou Salmo 116. Então, conto com a sua presença, conto com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, dá like, ou se você não gostou, dá dislike também, porque faz parte daquilo que a gente faz aqui. Lembra de seguir lá no Instagram e a gente continua o nosso diálogo. Deus abençoe, fica com Deus, até a semana que vem.